Boa noite. Irmão, nessa noite, perdoa aí nós estamos com um probleminha, mas voltou normal. Irmão, hoje nós estamos falando sobre o papel da mulher na sociedade, conversando com o pastor Simar, com a irmã Franci Passo, a mãe da nossa irmã Nanine, que falou aqui sobre dons espirituais. Hoje nós estamos falando sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja. Nós estávamos conversando, houve uma interrupção, mas agora estamos aqui falando com a presença da nossa irmã Franci. Mas Deus é bom, nós glorificamos ao Senhor por todas. Não, sem luta não há vitória, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A nossa pergunta hoje é sobre a mulher na sociedade, irmã Franci. Como nós estávamos conversando, né? Hoje, a juventude de hoje, como a irmã vê essa juventude hoje nova, que nós vemos tanta coisa, se nós formos falar aqui, né? Qual seria o conselho para a juventude hoje? A irmã que tem experiência com a juventude, que a irmã é uma professora, o que a irmã daria, o conselho, ou falaria tanto para o jovem evangélico ou para aqueles que estão nos ouvindo, que também nos assistem, que são participantes também do Evangelho? Irmão, a minha resposta para essa juventude é obediência, né? Que hoje está muito difícil, né? Obedecer, né? Muito difícil. E também, né, para nós que somos de mais idade, né, idosos, né, que nós possamos conquistar essa juventude. É a conquista. É a conquista, porque o que acontece hoje, irmão, o jovem, hoje, ele não vê o idoso como antigamente. É aquilo que eu falei de início. Antigamente, o jovem obedecia, quando o idoso falava, ele se calava, sentava para ouvir uma pessoa mais velha, gostava de receber conselhos. E essa juventude hoje, a nossa juventude hoje, tem muita dificuldade quanto a isso. Tanto a nossa juventude evangélica, como a nossa juventude que não é evangélica. Eles não têm essa capacidade de sentar para ouvir uma pessoa idosa falar. Né? Eu sei porque eu tenho netos aqui, né? E às vezes eu converso com eles, falo, dou alguns conselhos, e eles têm um pouco de dificuldade. Não é porque são maus, não. Não é porque acham que não deve mais ouvir os idosos, não. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o seguinte, que eles... tudo agora é diferente, né? Tudo cresceu muito, a tecnologia, a maneira de pensar, a escola, as faculdades, entendeu? Então, eles estão muito ligados a isso. E para ele sentar para conversar com o idoso, ou sentar para ouvir o conselho de uma pessoa mais adulta, é perder tempo. É perda de tempo. Então, o que você pode fazer para reconquistar essa turma? É amá-los, entendeu? É amá-los muito, né? Tratá-los muito bem. Realmente a conquista, é trazer essa turma para perto de você. Mas isso, assim, com muita tática, com muito carinho, entendeu? Conquistando mesmo, conquistando, que nós vamos conseguir trazer esta juventude para a igreja, aqueles que ainda não estão na igreja, trazer aqueles que já estão conosco na igreja, no corpo de Cristo, juntos ali, e conquistá-los. É a conquista, através do amor, através da paciência, através de entender que eles não estão na época que nós estivemos lá atrás, é bem diferente agora,
entendeu? Procurar também aprender algo, mais alguma coisa, para entendê-los. Por exemplo, se você antigamente não entendia, não existia uma internet, hoje existe, vamos aprender um pouco, né, para poder estar com eles, entender a fala deles, entendeu? É isso que está precisando. Então, quando a igreja tem perdido jovens e adolescentes para o mundo, é porque o mundo tem feito mais do que realmente a igreja. Porque o mundo tem dado muito para eles. O mundo tem ensinado muito a eles. E a igreja tem ficado um pouco atrás. Entendeu? Atrás, achando que tem que ser na dureza, que tem que ser na luta, que você tem que orar mesmo, você tem que ler a Bíblia mesmo, você tem que decorar a Bíblia. Irmãos, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu tinha prazer em ler a palavra. Gostava. Gostava muito. Não precisava minha mãe mandar, meus pais mandarem eu ler a Bíblia. Não precisava meus pais mandarem eu orar, porque era uma disciplina que existia na minha vida. Eu tinha essa disciplina, eu gostava. Hoje é diferente, irmão. Hoje é diferente porque eu lido com essa turma. Eu lido, nós lidamos. Nós temos um ministério de adolescentes da igreja, e nós podemos observá-los, entendeu? Então, hoje, não adianta você falar assim, você hoje dá um castigo. Você hoje tem que ler tantos textos bíblicos ou tantos versículos bíblicos, senão você vai ficar de castigo. Isso não é um castigo. Entendeu? Então, ele tem que sentir que ler a Bíblia, que orar, que fazer viver uma vida cristã, não é levar como aquela obrigação que você tem. Não, não é assim, não, irmão. Nós temos que ter muito carinho. Nós temos que ter tática com eles, entendeu? Através de jogos, de outras coisas, para que eles gostem da palavra, para que eles amem a palavra, para que eles amem a vida de oração. E é muito difícil, não está fácil, não, irmão. Na verdade, não está fácil para a igreja conquistar a juventude hoje, essa juventude que nós temos hoje. Está muito difícil. Muito difícil, eu tenho sentido isso de geração em geração, essa geração de agora é uma geração que está muito mais difícil, porque também eles estão com um entendimento muito maior de tudo com relação a muitas questões, entendeu? Questões sociais, questões de família, questões sobre a igreja, ensinamentos bíblicos. Então, eles questionam muito, eles perguntam muito, eles querem saber certo, eles não querem, como antigamente, é assim, tem que ser assim. Não, eles questionam sim. Nós temos na igreja vários debates bíblicos, já tivemos muitos debates bíblicos, quando estávamos presenciais, né? E eu pude participar desses debates com jovens e com adolescentes, e nós, né, juntamente com as equipes, com os ministérios, nós pudemos observar, tá? Como nós temos que caminhar ao lado deles, junto a eles, crescer com eles, não aceitando o pecado, não fazendo todas as vontades que não são de acordo com a palavra, não é isso que eu quero dizer. Mas temos que entendê-los sim, temos que conquistá-los e aprender mais, estudarmos mais, aprendermos mais, para poder responder a eles aquilo que eles precisam de uma resposta, e muitas vezes nós não temos uma resposta como eles desejariam que nós tivéssemos, entendeu? Então, isso está acontecendo. Estamos perdendo muitos jovens nessa sociedade de hoje, entendeu? Estamos perdendo jovens, adolescentes, meninas, né? Muitas meninas, muitas adolescentes que saem nessa época de adolescência, se afastam das reuniões da igreja, não querem mais, acham chato, isso é chato, aquilo ali é chato, aquilo ali é chato. Nós ouvimos muitos falarem isso, mas a gente vai conquistando elas, entendeu? E elas vão assumindo um papel importante, entendeu? Tomando posição com Jesus, tomando posição, dando trabalho para essas meninas. Conquistando, na verdade, é conquistando. Hoje é conquista, irmão, conquista mesmo. Amém.
Hoje em dia nós vemos que os jovens, como a irmã falou, a gente tem que conquistar eles para poder ganhar eles para Jesus, Isso aí. sabe, ter tática de falar, porque o jovem hoje, ele tem a cabeça totalmente dependendo do ensinamento, isso também, nós aprendemos uma coisa, a igreja, ela tem um padrão de ensinamento, mas o ensinamento que nós aprendemos é dentro do nosso lar. Porque quem instrui, quem ensina é o pai e a mãe. E nós sabemos que a sociedade hoje, nós vemos o jovem totalmente. E eu aprendi uma coisa: uma boa filha é uma boa mãe. Não é isso que nós aprendemos? Então, se ela Isso. não for uma boa filha, obediente, porque eu fui casado e sei que a minha esposa, ela, quando a mãe ligava, ela estava sempre presente, a mãe. Então, hoje nós estamos falando sobre a mulher na sociedade, porque não queremos trazer um conhecimento para as pessoas, entender que o Deus de hoje, o ensinamento que de antigamente, antigo, não é que ficou antigo, é porque muitas das vezes o ensinamento hoje cresceu. Como a irmã já é professora, né? Então, a irmã sabe que o ensinamento, no meu tempo, o supletivo era um supletivo totalmente diferente. Hoje cresceu muito. Então, o conhecimento cresceu também. Então, por isso também dificulta muitas vezes o aprendizado. Mas eu quero também. E a irmã, o que a irmã vê sobre, hoje em dia, sobre a mulher dentro da igreja no ciclo de oração, como a irmã pode passar para outras irmãs, para pessoas que não são evangélicas, o que a irmã vê hoje a mulher sobre a missão? Porque muitas vezes Paulo diz assim, a mulher deve ficar calada, né? Hoje no padrão mudou. O padrão mudou porque a mulher está mais, como a irmã falou, ela está mais assim, mais tem um conhecimento, né? Que a gente, muitas das vezes, a pessoa fala assim, a mulher que trabalha fora, ela trabalha. Vamos dar exemplo. A irmã lava um copo, daqui a pouco vem outra pessoa, toma água e bota na pia. Larga Não é sujo. isso que nós vemos? E, quer dizer, larga sujo. Aí a gente vai ensinar. A mãe, qual é o aprendizado? O que essa irmã, ela aprendeu? Nós aprendemos uma coisa. Depois que eu fiquei viúvo, eu aprendi muita coisa, né? Então, as pessoas hoje vê uma submissão como um jugo, né? Mas não é um jugo, é uma obediência. O que a irmã me fala sobre isso? Para poder as irmãs entender, outras pessoas entender que não é ficar calada, é saber se expressar na hora certa, no momento certo. O que a irmã... Qual é a visão da irmã? Irmão, com relação a isso aí, o papel da mulher, né, no lar, né, o papel da mulher desempenhando um papel, assim, na igreja, né, que é muito importante, e com relação a irmãs, por exemplo, se você cuida de seu lar, né, você cuida do seu lar, da sua casa, você é a mãe, você cuida da sua casa, não é porque você é mãe, e não é porque você é esposa, né? Eu fui casada há 30 e tantos anos, também já sou viúva, e que você é obrigada, se seu filho vai tomar uma alimentação, e ele não pode lavar o prato que ele usou? Ele não pode lavar o copo que ele usou? Pode. Ele pode sim, porque nós fazíamos isso. Às vezes eu comento aqui em casa e falo assim, olha, quando eu era criança, né, desde criança, me ajudei muito a minha mãe, né, ajudei muito a minha mãe. Eu tinha prazer, né,
Mãe, eu posso lavar a louça? Até pedi, eu posso lavar a louça? Né? E fazia com prazer, com alegria. Minha mãe, não, pode ir, vai lavar, entendeu? Agora, hoje não, hoje é diferente. Hoje a criança já não quer mais, ele não quer. Ele acha que a mãe, o marido acha que a mulher é obrigada a lavar o copo que ele usou, é obrigada a lavar o prato que ele comeu, a mesma coisa é o filho, e vai acontecendo na casa, né? Então, a mulher tem se tornado, a mulher do lar, que trabalha no lar, simplesmente do lar, que não tem, né, não trabalha fora de casa, ela tem se escravizado muito com serviços domésticos, porque o marido e os filhos acham que é por ela ser do lar, por ela estar em casa, né, eles não valorizam o trabalho dela, entendeu? Que é um trabalho cansativo, um trabalho que cansa, um trabalho que todos os dias é a mesma coisa, é aquela mesmice. Então, se eu posso fazer, por que não fazer? Sim. Se eu posso ajudar, por que não vou ajudar? Entendeu? Antigamente se fazia prazerosamente isso. As filhas já cresciam em casa sabendo que elas iam, antes de até o casamento, principalmente se não trabalhavam fora, ajudar as suas mães em casa. Né? Aprendiam, gostavam de aprender, gostavam de aprender a fazer um bolo, gostavam de aprender a fazer um almoço. Era prazeroso para ela isso. Hoje, não. Hoje, elas não se dedicam da maneira como se dedicavam quando eram mais novas. Mas isso não quer dizer que, porque elas não se dedicam, porque elas não lavam o prato, porque elas não lavam o copo, porque elas se alimentam, não quer dizer que elas não sejam obedientes e que sejam insubmissas. Não quer dizer isso, não. E a submissão não é estar debaixo dos pés de ninguém, como o pessoal fala aí, a mulherada fala, de ser capacho do marido, Não, não tem nada a ver. Submissão é obediência. É saber estar no seu devido lugar, entendeu? Saber estar no seu devido lugar sem julgo. Sem o perigo hoje, irmão, é o julgo que é colocado sobre a mulher, entendeu? Esse é o perigo. Entendi. Entendeu? Porque você é mulher, porque você é mãe, porque você é dona de casa, porque você não trabalha fora, então você é obrigada a fazer tudo que acontece dentro de casa, porque você está em casa. Isso é julgo, e a Bíblia não fala sobre julgo. A Bíblia fala que a mulher é uma ajudadora, aquela que acompanha, aquela que está junto, aquela que trabalha junto para ambos crescerem, para ambos prosperarem, para ambos terem seu momento de descanso, para juntos acontecer tudo, entendeu, entre eles. Então, aí a Bíblia fala desta maneira sobre a mulher, entendeu? A Bíblia não subjuga a mulher a nada, de maneira nenhuma, entendeu? De maneira alguma. Entendi. Quanto ao grupo de oração, que o irmão falou, né, as reuniões de oração, nós temos também a nossa reunião de oração de mulheres na segunda-feira toda tarde, inicia às 2h, termina às 4h30 da tarde. Agora nós estamos não estamos fazendo online, mas fazemos assim, nós já combinamos, né, assim que começou a pandemia, que naquele momento todas as irmãs dentro das suas casas estivessem em oração. Então a gente já sabe, se eu estou aqui orando, que as irmãs estão todas orando naquele momento. Depois nós fechamos, né? E fechamos com uma oração, as irmãs mandam louvores, tudo pelo Zap, pelo Facebook. Nós estamos nos comunicando, orando desta maneira. E quando o ciclo de oração, que é também o ciclo de oração, né? Isso é muito importante para a vida da mulher, irmã. Muito importante, principalmente para a igreja. A igreja, o grupo de oração de mulheres da igreja, como se chama, ciclo de oração, é um trabalho tão importante que as mulheres desempenham na igreja, porque elas sustentam a vida da igreja com oração. Isso é muito importante. Isso a mulher sabe fazer muito bem. Isso é um papel. É verdade. Concordo com a irmã. Muito, gosta muito. A mulher gosta muito de orar. É difícil eu convidar uma mulher para orar, que ela não gosta de orar. Ela sempre gosta de estar orando. Verdade. De oração, é aquela maravilha, né? Então, e Deus tem operado muitas maravilhas
por intermédio dos ciclos de oração, por intermédio dos grupos de oração, dos grupos de intercessoras. Nós temos na igreja um grupo de irmãs que são intercessoras, entendeu? E Deus tem feito maravilhas na igreja hoje, né? A igreja evangélica tem sido muito abençoada, porque Deus tem levantado nas igrejas mulheres que oram. Isso vem se estendendo desde antigamente. As mulheres que oram desempenham um papel importantíssimo para a igreja e também para a sociedade, porque a igreja abençoada, a sociedade também é abençoada, né? Quando a igreja é abençoada, a sociedade também é abençoada, porque você pode lá fora dar o testemunho daquilo que você é, né? Juntamente com as irmãs e em sua casa. Amém. Nós estamos conversando, irmão, aqui com a nossa irmã Fran Passo. Nós fazemos perguntas sobre a sociedade, sobre a mulher. Irmã Fran, como é que a irmã vê hoje, dentro da igreja, a moda, modernismo? Como a irmã vê hoje dentro da igreja? Irmão, falando do local onde eu me reúno, não há muitos problemas quanto a isso, não. Tá? As irmãs são bem cautelosas, entendeu? São bem cautelosas, são bem disciplinadas com relação a isso. Até mesmo as meninas da igreja cuidam muito bem dessa parte, sem colocar julgo, porque quanto mais você aperta, parece que mais ela quer fazer a coisa errada, entendeu? Então, a igreja, nós não colocamos julgo sobre a vida de nenhuma irmã, mas conversamos, entendeu? Quando a gente tem retiros espirituais, né? Nós temos todo ano, tem retiro de jovens, adolescentes, tem retiro de crianças, tem retiro da igreja toda junta, né? Nós temos esses 3 tipos de retiro, de casados, entendeu? E nós trabalhamos sem problema nenhum, entendeu? Sem problema nenhum. A gente conversa, a gente põe normas, ó, irmãs, nós estamos indo para um retiro, nós não queremos retiro ninguém de biquíni, não queremos retiro ninguém de roupa curta, não queremos retiro ninguém com bermudas indecentes, se vai para a piscina, vai de bermuda, e nós temos tido muita, assim, temos conquistado muito isso entre as nossas irmãs, nós não temos tido problemas com isso, não temos. Por exemplo, nossa igreja, nosso local onde nós nos reunimos, a igreja onde eu me reúno, que é a igreja em Vitória, nós não há problemas que as irmãs usem calça comprida, mas decentes, entendeu? Decentes, não é aquela coisa muito apertada, aquela coisa muito, não é indecente. Então, nós temos tido, assim, e quanto a isso, onde eu me reúno, não há problemas. Agora, eu tenho visto dos lugares, às vezes, que nós vamos visitar, alguns lugares que a gente vai visitar, os pastores, os irmãos que cuidam, né, os pastores cuidam das suas ovelhas, eles têm tido algum problema, e principalmente na adolescência, né, porque a menina adolescente, ela quer andar bonita, como ela fala, né, então quer andar bonita, de short muito curto, bem à vontade, mas já aconteceu isso conosco, né? As meninas também já aconteceram o trabalho, nós trabalhamos muito com as meninas, nós temos um casal que coordena, que é o Vitor e a Beth, eles conversam com as meninas e têm sido atendidos. Às vezes uma extrapola, a outra extrapola, a gente chama com muito carinho, conversa, não é assim, você não pode se comportar assim. E nós temos conquistado a obediência quanto à Igreja Vitória. Há uns casos mais difíceis, que demoram mais, né? Mas, principalmente daquelas meninas que estão chegando para a igreja, nós tivemos alguns problemas, né? Mas, irmãos, tudo é a conquista, tudo é o amor, tudo é o trato, tudo é o carinho, e não adianta você colocar tem que ser assim, que tem que ser assim, que não adianta, porque hoje, irmão, nós vivemos muito de muita desobediência. A obediência tem saído do seio da família, entendeu? Os filhos não querem obedecer aos pais. Fazem 15 anos, agora mandam na minha vida, faço o que eu quero. Antigamente, o filho ficava até casar, ficava em casa, obedecia os pais,
entendeu? Hoje não tem mais isso, irmão. Então, por isso que há uma dificuldade quanto a essa questão, entendeu? De vestes, de roupas. A gente tem dificuldade, sim, mas são sanadas com amor, com carinho, com uma conversa, com aconselhamento, com discipulado, né? Chama conversas, faz o discipulado, mantém aquela pessoa perto de você, bate papo, minha filha, você, não é tão, essa roupa que você vestiu, você acha? E essa roupa fica condiz bem para você, que é uma cristã, observa bem, agora você não tem que vestir, você não vai vestir, você... Ai, é muito difícil, que aí sai, vai embora, não vou não. Aqui a doutrina é muito ferrenha, não vou ficar por aqui não, se manda, vai embora. E a gente não consegue conquistar as visas para Jesus. E para conquistar, nós temos que amar do jeito que elas chegam. E elas vão aprendendo, devagarinho. Também não vai chegar hoje, amanhã, já mudou tudo, né? Eu tenho até uma senhora, né, que ela trabalha para mim há muitos tempos aqui, né? A Patrícia, e ela fala assim, ai, França, eu gosto muito de participar das reuniões, vou na Assembleia de Deus, perto da casa dela em Felgonça, né? Vou na Assembleia de Deus, eu gosto de ir, acho tão bonito, maravilhoso, canta aí no dia inteiro, eu estou trabalhando aqui em casa, e visito, gosto, perto da minha casa, na Assembleia de Deus, só tem uma coisa, eu só não fico lá, né? Só não fico, ela fala assim, não me converto, ela fala, só não me converto porque eu gosto muito de usar short curto, e ela já é uma senhora, tem 5 filhos, porque eu gosto de usar shorts curtos. Eu falei assim, Patrícia, você chega como você está. Chega devagarinho, você vai ver, as irmãs não vão andar de short curtinho numa reunião, você não vai querer ficar, você vai ficar com vergonha. Aí, de pouquinho a pouco, as irmãs vão trabalhando com você, vão aconselhando, vão batendo um papo com você, e você vai usar sua calça comprida, que não tem problema nenhum, você está bem vestida com uma calça comprida, né? Você está bem vestida com uma saia bonita, e a gente conversa, aí você... Vamos ver, só isso que me atrapalha. Então, esse é para o irmão ver como, às vezes, nós não ganhamos as vidas para Jesus, não conquistamos uma vida, porque nós não conversamos, nós não aconselhamos, nós já banimos, né, já tiramos de perto de nós, antes mesmo da pessoa até, né, mudar, aceitar um aconselhamento. Então, é aconselhando, é conversando, é batendo um papo, é discipulando, é amando, acima de tudo, que nós vamos conquistar as pessoas para Jesus. E principalmente, né, as mulheres, né, que esse problema é mais das mulheres, né? É verdade. A adaptação, ela também vem, eu sempre falo na igreja, que as irmãs, elas são o espelho, o exemplo das mais novas, né? Então, na maneira de se trajar, de conversar, porque não adianta levar, como diz o ditado aí, fogo a ferro, que nada não vamos conseguir. Não adianta. Hoje não adianta mesmo. Antigamente até que conseguiu, hoje não. Foi porque nós vemos que sempre a pessoa fala assim, pastor Simar, eu não fico na sua igreja porque a sua igreja é rígida. Eu falo, não é rígida. Só que se a gente deixar também à vontade, vai virar, a coisa não vai, quer dizer, nós não vamos conseguir botar a igreja naquele padrão que ela é, principalmente a Assembleia de Deus, quando a pessoa fala que a Assembleia de Deus é rígida. A igreja não é rígida. Quem somos rígidos somos nós. Às vezes nós somos rígidos com nós mesmos. E isso aí tem mantido a visão, a Bíblia diz assim, venha como está, né? Então nós aprendemos aqui, a pessoa vem como a pessoa dá. A pessoa não pode chegar, hoje entrou na igreja, tem que fazer isso. Não, é como a irmã falou, é com amor. Amando. Porque se nós não conquistarmos o padrão hoje da visão, ela não mudou, como a irmã colocou. Antigamente, eu aprendi uma coisa, que primeiramente, quando criança, a minha mãe ensinava uma coisa, primeiro as crianças comem e depois os adultos. Aí quando a gente ia pedir, ia comer, minha mãe, você comeu? Sai da mesa. Agora é os adultos. Uma vez minha mãe me
me chamou a atenção que eu comi, mas eu fiquei na mesa. Ela falou, em casa a gente conversa. Só foi isso. Eu já sabia que algo ia acontecer. Era desse jeito mesmo. Só a gente ia para dela já, né? Já falava. E concernente. E na escola também, a gente vinha com a borrachinha, da onde você pegou, quem te deu, vizinho também dava dinheiro. A gente falava, tinha que ir, e ela levava a gente lá perto do vizinho e perguntava ao vizinho se ele deu. Quer dizer, o ensinamento hoje, concernente, mudou porque, como a irmã falou, a mulher, ela foi chamada para ensinar, corrigir, e não levar também a mãe. A mãe, nós estamos falando da mãe, porque a mãe ela é muito importante, que eu falo, quem tem mãe tem tudo. É verdade. Muitas das vezes eu tenho observado muitos fatos que a pessoa, quando está com a mãe, não valoriza. Quando está com a avó, também não valoriza. Depois, eu tenho uma mania de dizer, depois que estiver lá no cemitério, não adianta chorar, nada. E por quê? Se não deu valor em vida, vai dar valor à morte. Então, quer dizer, nós temos que valorizar a mulher na sociedade conscientemente, ao esposo também, tem que valorizar a esposa, porque nós aprendemos também com a esposa. Nós aprendemos, principalmente a esposa, ela está ao nosso redor, quando ela vê uma coisa, principalmente quando a minha dizia muito, Semar, acontece coisa ao seu redor que você não vê. Quando vê, eu falei assim, não vi não. Então, quer dizer, a mulher é uma ajudadora, não é verdade? Ela dizia assim, olha só, cuidado com aquele amigo que você acha que é teu amigo, ele não é teu amigo, não. E cumprir tudo aquilo que ela falava assim, tem uma maneira dela que tem muitas pessoas que não gostavam, mas tudo que ela falava acontecia. Então, a mulher nesse papel é um papel que não é ela. Muitas das vezes os homens falam assim, é mandona, né? Não é mandona. Ela é uma mulher observadora, é uma mulher que observa. Então, as mulheres hoje, o conselho é observar. Muitas das vezes a gente fala assim, a mulher levou uma cantada, ela não pode ficar rindo, não é isso que nós aprendemos dentro de uma igreja. Chegou uma pessoa, ela tem que se comportar como uma mulher de Deus, como uma mulher na sociedade, porque muitas das vezes a gente sabe que gente que é pastor, eu já vi muita coisa. Então, principalmente, a pessoa entrou aí na igreja, a pessoa quer logo casar, quer logo fazer isso. Como a irmã vê isso no meio da sociedade? Com relação o casamento. Irmão, hoje realmente, por exemplo, muitas mulheres, né, eu vejo dessa maneira, né, muitas mulheres com relação ao casamento. Muitas não se casam, né, muitas não se casam, acham melhor ficar sozinhas, né, e crescem, estudam, se dedicam ao estudo, se dedicam ao trabalho, e não se casam, se preocupam com isso. Agora, tem aquelas irmãs da igreja, né, e também da sociedade, que eu acho que é muito da mulher desejar o casamento, né? Sim. Toda mulher, né? Toda mulher, ela tem um sonho de se casar. Ela tem um sonho de se casar. Mas hoje, se ela não se casar, ela não tem problemas nenhum. Ela continua vivendo a vida dela, trabalha, estuda, cresce, desempenha papéis importantes na sociedade, papéis importantes até mesmo na igreja, entendeu? Como uma mulher assim, sozinha, porque nós temos esses casos na igreja, né, de mulheres que não se casaram, que trabalham na igreja, acontecem, entendeu? E que se desempenharam um papel muito importante também na sociedade, estudaram, e hoje são
figuras importantes aí na sociedade se comportaram muito bem, não. Então, eu acho isso aí muito relativo, entendeu? Porque tem umas que para elas, se não se casarem, elas continuam sendo mulheres da mesma maneira, trabalham, estudam, crescem na vida e desempenham papéis importantes na igreja, como nós temos conosco. Já tem outras, não, que elas valorizam o casamento muito e querem se casar, e muitas até, entendeu? Por valorizarem muito o casamento e desejarem se casar, às vezes, irmãos, até fazem casamentos errados, tá? Fazem casamentos, se precipitam, né? Se precipitam, casam com pessoas que são pessoas que não são da vontade do Senhor, entendeu? São pessoas que depois vão dar trabalho, e isso tem acontecido até mesmo no meio da igreja. Precipitação de meninas que acham que vão ficar solteironas, que acham que depois dos 30 anos não vão casar mais, aí se lançam num casamento errado, porque não querem ter o nome de titias, nem de solteironas, nem de coisa, se lançam ao casamento errado, aí quebram a cara lá na frente, entendeu? Então, eu acho o seguinte, que se a mulher, na sociedade, na igreja, ela não casou, ela não é melhor nem pior do que ninguém. Certo. Dessa maneira. Ela pode, fora do casamento, desempenhar papéis importantes na igreja, papéis importantes na sociedade, crescer e serem mulheres valorosas, tanto para o Senhor como para a sociedade. Nós temos visto, gente, missionários, eu conheço muitas missionárias que não se casaram, que estão no campo missionário e que são bênçãos nas mãos de Deus. E conheço muitas que não se casaram, foram para o missionário e lá Deus deu um companheiro, porque elas esperaram, entendeu? Porque elas não se precipitaram. Então, o perigo do casamento para a mulher hoje, irmão, eu vejo a precipitação em não querer ficar titia, entendeu? Não querer, depois de 30 anos, aquela preocupação que eu tenho que me casar, que já fiz 30 anos, que se eu não me casar, eu vou ficar titia, se eu não me casar, eu vou... Aí já começa a entrar, já começa com problemas, ela mesma, entendeu? E isso é preconceito, não existe mais isso. Hoje não. Antigamente a menina casava nova, minha menina casava com 15 anos, com 17 anos, com 18 anos, 25 anos já estava velha para casar. Hoje não. Hoje a mulher tomou uma posição perante a sociedade tão importante que ela, se ela não casar, não há preocupação nenhuma para ela. Agora, nós estamos falando de mulheres cristãs, né? Estamos falando de mulheres cristãs que desempenham papéis importantes na sociedade, mulheres cristãs que desempenham um papel importante na igreja, né? No corpo de Cristo, que é a igreja, e desempenham papéis importantes e que não se casaram. E conheço também aquelas que se casaram e que também desempenham papéis importantes, mas também conheço aquelas que se casaram e que tiveram problemas no casamento. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito relativo. Isso você tem, como mulher, você tem que orar, você tem que colocar a sua vida sempre na vontade do Senhor, como mulher cristã, da vontade do Senhor, e orar para que Deus te dê um companheiro, entendeu? Cristão, companheiro que você, se é seu sonho, é seu desejo, mas ter muito cuidado com a precipitação, porque tem destruído muitos lares hoje, o que tem separado muitos casais no meio evangélico, não estamos tratando do meio evangélico. No meio evangélico é essa precipitação para o casamento. Que a menina pensa que vai ficar para titia, pensa que não vai casar, porque eu fiz 30 anos e eu não casei, se precipita, se casa faz casamentos errados e vão dar muito errados no final das contas, daqui a pouco estão se separando. Agora, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu sou jovem, estou nas tuas mãos, e eu peço ao Senhor, conversa com Deus, fala com Ele,
né? A mulher tem essa coisa gostosa de ter liberdade, de conversar com o Senhor, de se relacionar bem com Deus, entendeu? É dela isso, gostar de orar, gostar de estar na presença de Deus. E faz isso, e Deus vai te dar o melhor. Deus tem o melhor para as nossas irmãs, nossas mulheres cristãs. Deus tem o melhor mesmo. E eu conheço muitas que desempenham papéis importantes na sociedade e na igreja e que não se casaram. Mas conheço também que se casaram e também têm papéis importantes, mas conheço também muitas que se casaram, que se precipitaram e tiveram grandes problemas no casamento. Porque a nossa pergunta não é simplesmente, nós não estamos falando o papel da mulher na sociedade, nós estamos dando um conselho não somente às irmãs, não. Esse conselho ele vai também para o homem, né? Porque não é só porque muitas das vezes a pessoa pode ver um preconceito de a gente estar falando só para a mulher, e não é só para a mulher. Também nós estamos hoje para o homem, porque como o homem tem que tratar uma mulher, não com pancada, e a mulher não, porque primeiramente a irmã como mãe e como pessoa experiente sabe que muitas das vezes os casamentos, a mãe, ela é uma coluna do lar. Que se muitas das vezes eu aprendi uma coisa com a minha sogra não era de se meter na minha vida, né? E muitas das vezes nós não levava para o banho para ela também, não. Nós resolvia entre nós, né? Então, quer dizer, o papel hoje, tanto do homem como a mulher, porque eu falo assim, se a mulher houve uma briga, a primeira briga, não é verdade? Houve aquela tapinha. Hoje, amanhã vai ficar feio. Aí volta a dizer, vou para a casa de mamãe. Porque aí a mãe tem que ser sábia, tem que saber conduzir. Então, quer dizer, esses são os papéis que muitas das vezes nós precisamos ouvir dentro da nossa igreja. É o papel, vamos dar exemplo, eu conselho muito, a pessoa, vamos dar exemplo. Conhecer uma pessoa hoje, eu falo dessa forma porque a gente sabe que dentro da igreja existe problema, para se resolver, o conselho, né? Então eu falo assim, irmão, quando você conhecer uma pessoa, você primeiramente tem que saber quem é, não é você ir simplesmente com sede ao pote. Precipitação, né? Não conhecer a família. Precipitação, nada. Justamente. Então já vi muitas irmãs se precipitar e ir para a casa da pessoa, principalmente, e chegar lá, logo ser mulher da pessoa e daqui a pouco separar. Então, o meu conselho é que a pessoa venha conhecer primeiro a pessoa, seja pela internet, né? Tem que conhecer, porque ninguém vai, vamos falar abertamente, para a cama com a pessoa que não conhece. Porque eu acho que o papel da mulher ela é conhecer tanto do homem, porque como o homem, tanto para a mulher, fica feio, porque quando ela faz parte de um ministério, ela também representa a imagem do seu pastor. É como eu sempre falo, que a ovelha ela tem cheiro de pastor, porque ela está sempre perto do pastor. Então, o nosso conhecimento é que a mulher, primeiramente, antes de conhecer uma pessoa, antes de não ir primeiro, conhecer a conduta, porque a gente casa, mas mesmo assim a gente vai aprendendo o casamento, não é no altar. O casamento é depois do altar, é uma vida a dois, né? Porque muitos falam assim, eu vou casar pensando que o casamento está ali, assim, botou uma aliança no dedo, assinou um papel, não, casamento é a adaptação das duas pessoas do vida a dois. Então, nós sabemos que é difícil conviver, até aprendemos. Então hoje é uma dificuldade. E eu vou fazer uma pergunta à irmã. E quanto a irmã sobre o que a irmã vê de uma pessoa cristã casar com uma pessoa não cristã? A irmã acha que um julgo sobre desigual? É julgo desigual. Claro. Qual seria o conselho da irmã para essa pessoa? Ou para esse irmão ou para essa irmã? Irmão, eu pegava logo lá a palavra e já vou dar, não vos submetais a julgo desigual.
Porque se fizer isso, você pode ter problemas ali na frente. Entendemos? Porque é muito problemático isso. Eu tive na família pessoas, e tenho na família as pessoas que fizeram casamentos com jogo desigual, entendeu? E que não deu certo. E hoje estão colhendo. Às vezes, quando vem reclamar comigo, eu falo assim, ó, mamãe te aconselhou, papai te aconselhou, os irmãos te aconselharam, o discipulado te aconselhou, o seu líder te aconselhou, você obedeceu? Não. Você está colhendo o que você plantou. Você sabia muito bem. Eu tenho uma amiga minha que está passando problemas seríssimos, seríssimos, evangélica, está passando problemas seríssimos, porque ela casou com um rapaz, uma pessoa muito boa. Não estou dizendo que o homem que não é cristão seja uma pessoa ruim. Nós temos muitas pessoas, muitos irmãos muitos conhecidos que não são cristãos, mas que têm uma vida muito correta, não devem ninguém, cuidam bem da esposa, né? Não estou dizendo que só o homem cristão que tem a vida certinha, não. Nós conhecemos também pessoas que não são cristãos, nós temos amigos, meu genro tem amigos que são pessoas que têm uma vida correta, tratam bem da esposa, cuidam bem dos filhos, não devem a ninguém, entendeu? Cumprem com suas obrigações de casado, mas que não são conhecedores do Evangelho. E que se casaram, fizeram um julgo desigual. E que não vivem bem. Só tem uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela se casou com um homem que não era evangélico, mas assim, um homem assim, pessoa muito boa, que a gente tem muito conhecimento com ele, pessoa excelente, chefe de família maravilhoso, um pai maravilhoso, cuida da sua casa, tudo, tem tudo, a mulher tem tudo, é muito bom para a esposa, tudo, só tem uma coisa, ele também é cristão, ela é cristã. Então, qual o problema que acontece, o único problema que acontece entre os dois? Com relação à vida cristã, ao estar se reunindo. Ele não gosta de se reunir. Ela vai a todas as reuniões, participa de todas as reuniões, ela participa das coisas do Senhor, entendeu? Mas o marido dela não vai. Simplesmente ela vai sozinha. Ele vai em todos os lugares com ela. Quando chega na hora da reunião da igreja, ela se reúne na igreja batista. Quando chega na reunião da igreja, ela não vai. Ela fica no telefone, ai, ô Francis, meu marido, puxa vida, tantos anos de casado, com tanta vontade que ele fosse comigo. Chega lá, eu tô sozinha, e me deixa na porta lá, no local onde eu me reúno, entendeu? Me deixa lá na porta, e eu entro, depois ele vem me buscar, e nunca entra, tem tantos anos, eu tenho orado tanto assim. Você fez um julgo desigual, meu filho. Ele é muito bom marido, mas ele não é cristão. Então, irmãos, eu sou completamente contra o julgo desigual. Sou completamente contra. A Bíblia não aconselha, não tem aconselhamento para o julgo desigual. São duas luzes, não têm comunhão com trevas, são duas pessoas totalmente diferentes com relação à vida espiritual. Não estou dizendo que não seja um bom marido, que não seja um bom pai, que não seja um homem responsável, não estou dizendo isso. Isso todo, mas assim, ele nunca vai, só se Jesus converter. E temos mulheres cristãs que já conversaram muito comigo, que se casam, fazem um julgo desigual, porque amanhã ele vai se converter, eu vou orar e ele vai se converter. Acontece. Na igreja onde nós nos reunimos, quantos casais que o nosso Ministério de Casados tem conquistado para Jesus, casaram, não estavam na igreja. Ela estava, ou ele estava e ela não estava, ou vice-versa, mas agora o marido se converteu ou a mulher se converteu. Então, acontece muito, mas, irmão, nós não podemos confiar. Fazer um jogo desigual e confiar que amanhã fazer um jogo desigual, meu marido vai fazer tudo que eu quero. Ele vai ser um grande cristão, ele vai ler a Bíblia comigo, ele vai orar com os meus filhos. Não vai, gente, ele não vai. Ele não vai. Jesus pode mudar? Pode mudar. Mas se você antes observar e ver que ele não tem
nenhum desejo de servir a Deus, toma cuidado. Toma cuidado que é muito perigoso. É uma decisão que você faz e que é muito perigosa, porque eu tive casos na minha família, tenho casos ainda na minha família hoje, entendeu? Que o homem não se converteu, entendeu? Tem primos, entendeu? Que eram evangélicos, entendeu? Que se casaram com mulheres não evangélicas e que não se converteram até hoje, e que lutam, que têm muitos problemas. Tenho também vice-versa, entendeu? Então, irmão, julgo desigual é muito perigoso, entendeu? É um tiro que você dá que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, tá? Porque eu tive uma tia que ela era uma tia assim, que cantava no coral da igreja, era uma tia que fazia, trabalhava no Ministério de Mulheres da igreja, era mulher assim, muito efetiva na igreja, trabalhava, muito crente. Ela casou com um rapaz que não era cristão. E que disse a ela que depois ele ia estar com ela, né, se reunir junto com ela. Ele nunca se reuniu junto com ela, ela teve uma vida dificílima com ele, de até quando ela chegava das reuniões, tomar a Bíblia da mão e rasgar a Bíblia. E falava com ela mesmo. E dizia para ela: você não se casou com homem crente, está exigindo as coisas de mim. Que eu vá com você para as reuniões, que eu esteja com você orando, que eu cuide, que eu esteja sentado à mesa com seus filhos orando. Faz sozinho com eles. Entendeu? Então, irmãos, é por isso que o jugo desigual é muito perigoso. É muito perigoso. Agora, o senhor pode mudar, o senhor pode converter. E aí entra o papel da mulher, irmão. Aí entra a sabedoria da mulher. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, e a tola com as suas mãos a destrói. Se ela for uma mulher sábia, ela pode levar o seu marido ao conhecimento do Evangelho. Nós temos na igreja, em Vitória, onde eu me reúno, irmãs que conquistaram a vida dos maridos. Homens que bebiam, entendeu? Homens que tinham vícios e que hoje são verdadeiros cristãos. E elas, não todas delas, mas algumas delas já eram até cristãs antes, entendeu? Muitas não eram. Elas se converteram primeiro e depois os maridos, e conquistaram os maridos para Jesus, em casos seríssimos, irmãos. Milagre de Deus aconteceu na vida de muitos casais da igreja onde eu me reúno. E foi muito, o Ministério de Casados, assim, fez muitos casamentos depois, entendeu? Já depois de casais casados 10, 12 anos, aí eles pediram, né, fazer um casamento, se casaram, já haviam se casado lá na Igreja Católica, né, mas que se casaram, que hoje estão com as vidas comprometidas com Deus mesmo, seriamente, irmãos valorosos na igreja, que não eram cristãos e que, por intermédio das mulheres, o Senhor. Então, a mulher sábia, se ela escolhe o jugo desigual, ela tem que ser muito sábia para ganhá-la para Jesus. Ele se submete a um jugo que isso é mais para a mulher. O homem não se submete muito a jugo desigual. O homem é muito difícil, mas a mulher faz isso. A mulher é mais precipitada, entendeu? Ela não vê muito essas coisas, então tem que ter cuidado, sim. Tem que ter muito cuidado com o jugo desigual, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque eu conheço pessoa que orou 35 anos para o marido voltar para casa. O marido voltou, Deus prometeu vitória e ela conseguiu vitória. Só que ela não foi sábia e começava dentro de casa uma guerra entre os filhos com o marido. E ela também não tem sabedoria. Então, quer dizer, em tudo, você pode orar 30, 40 anos, mas se você não for mulher sábia, você com suas mãos vai derrubar. Então, quer dizer, não adianta depois dizer que não recebeu vitória, porque a maioria das pessoas já entra na igreja querendo que Deus soluciona logo o problema logo de cara. Não é assim. Primeiramente, a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Então, nós temos que basear o quê? Que a pessoa que hoje casa, ela tem que saber que o casamento, já está falando a palavra casamento, né? Tem que se casar. Se não se casar, se torna dificuldade tanto para ela como para ele, porque o caso não se torna só a mulher, mas sim ao homem também, se adaptar, porque o homem,
ele tem aquele, já tem o ego dele de homem. Então, a mulher vai ter que quebrar isso, principalmente porque a Bíblia diz que o amor sofre, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então, quer dizer, nós hoje falamos de uma sociedade que nós vivemos, nós estamos vendo muitos problemas. E esse problema tem solução. É o que nós estamos falando aqui. Para tudo que nós colocamos hoje aqui, há uma solução. Se nós colocarmos na mão de Deus e deixar Ele agir. Então, nós estamos aqui, irmã, com nossa irmã Franci Passo. Você pode fazer seu comentário, você pode... você, minha irmã, que está com problemas, seja no seu casamento, precisar de um conselho, porque a gente, não é porque a gente é pastor, né, você é pastora, se você quer, você não precisa, não. Principalmente quem é muito dado, muito será cobrado. Cobrado, irmão, isso aí, né? Irmão. Claro. Então, isso, a nossa irmã, por que hoje nós escolhemos a nossa irmã Fran? Porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher na sociedade, é uma mulher que na igreja, é uma mulher que desempenha o papel. Quer dizer, dentro dos padrões que nós vemos hoje, dentro da igreja, porque a igreja está precisando de pessoas que tenham uma visão dentro do casamento, que se comporta dentro da sociedade ou da comunidade, para que não venha sofrer consequência, como nós estamos falando, de dar um mau passo, um mau casamento, principalmente ao trabalho da mulher, que nós vemos a mulher, ela desempenhou um papel na sociedade muito grande, que nós não podemos alcançar o nível. Então, cada dia mais, a mulher ela vai alcançando no papel dela, né? Ela vai ir crescendo. Então, quer dizer, esse é o parâmetro que nós traçamos. Porque quando Deus me deu esse tema, Ele me deu foi para falar, muitas das vezes, como eu falei no início, porque não seria eu que ia responder pela mulher, mas sim a mulher que ia responder para outra pessoa que é mulher, que conhece a mulher. Porque eu sempre falo, quando a pessoa vai casar, as irmãs, principalmente ri comigo, quando eu falo assim, quando você vai para o casamento, você vai para ver o noivo ou para ver a noiva? Não, pastor, eu vou me arrumar para outra mulher, porque a outra mulher vai ficar me reparando. Aí ela começa a rir, eu falei assim, engraçado, vocês tinham que não arrumar para outra mulher, você tinha que se arrumar para você mesmo, se sentir bem, não se arrumar para outra, ver que você pode melhor do que ela, porque aí seria o quê? Uma coisa, ela não está sendo feliz com a roupa dela. Porque quando a mulher bota uma roupa, ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bonita, por isso que muitas das vezes ela vai ao cabeleireiro, ela vai à manicure, porque ela se sente bem. E nós vemos que a mulher ela tem que se cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho. E isso significa que quando você cuida, você sabe que está desempenhando um papel muito grande dentro da sociedade. Na verdade, que a sociedade ela tem um convívio com a mulher. A mulher, a igreja, nós temos a igreja de uma visão que a igreja ela é mais mulher do que um homem. Né? A gente que é pastor, nós vamos reunir, como a irmã falou, no ciclo de oração, porque tem pessoas... Hoje, há uma dificuldade aqui no Rio de Janeiro, que quando nós vamos se reunir numa consagração ou num ciclo, as mulheres, ou seja, as pessoas não querem mais essa... Ela tem que não querer, ela tem que sentir de Deus, orar pelo seu lar, orar porque principalmente nós oramos por todo mundo, para Deus salvar. Então, o papel da mulher dentro de uma igreja ou na sociedade, ela é muito importante, como também é importante o papel do homem, porque se o papel do homem for um papel, seja ele não crente,
ele vai ter uma semelhança do cristão também, porque tem pessoas que não são crentes, mas parecem um cristão. Você olha para ele, você vê assim, aquele ali tem uma chamada de Deus. Então, essa é a visão que nós colocamos, que a pessoa ela tem que não se adaptar somente, ela tem que conhecer o meio que vive, para que ela não venha sofrer futuramente. Então, a nossa colocação hoje, chamando a irmã, é para que a irmã venha passar uma visão do que é uma vida a dois, uma vida na sociedade, como a irmã é uma professora hoje, o conhecimento de uma criança, como ensinar uma criança a suportar no meio dos seus pais, no meio da sociedade, porque às vezes a pessoa, o pai, quando o filho fala uma palavra obscena, os pais riem. Ou então, vamos dar exemplo, né? Isso aí, nós, no passado, nós dizemos, não está tão distante. Os pais, quando a criança respondia, o mais velho, o pai chamava ele e repreendia. Não, você não pode xingar perto da pessoa, é pessoa madura, a pessoa assim. Então, quer dizer, havia um respeito mútuo. Então, não é porque é evangélico ou não evangélico, porque quando a gente aprendeu isso, eu não conhecia Jesus, eu nem sabia quem era Jesus. Só conhecia Deus por nome, que ia, e na igreja eu não ia, nem na católica, nem nenhuma dela. Então, quer dizer, hoje nós falamos de o quê? De um vídeo, de um ensinamento no vídeo, para que as pessoas possam entender o que a irmã falaria sobre o ensinamento das crianças hoje dentro da escola. Como a irmã vê isso hoje? Irmão, o ensinamento das crianças na escola hoje, na verdade, mudou muito. Né? Por quê? Porque hoje a criança já não tem, a criança de hoje não tem a mentalidade da criança antiga. Porque quando eu dei aula 25 anos, né? Porque 5 anos eu trabalhei em serviço administrativo. A criança ia para a escola, os pais falavam assim, ó, você está indo para a escola, e lá na escola os seus professores são os seus segundos pais. Era assim que os nossos pais falavam. Como vocês me obedecem aqui, tem que obedecer ao professor, o que o professor pedir, vocês façam, porque ele, quando vocês estão com eles lá, então eles são os seus segundos pais. Hoje não existe mais isso. Hoje a criança vai para a escola e não há mais essa obediência, tudo mudou demais, 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 porque da época que eu dei aula, os meus alunos muitas vezes me levavam até em casa, eles me acompanhavam quando eu saía da escola, né? Eles gostavam tanto dos professores, eles amavam tanto os professores, que quando eu terminava a aula, eles queriam estar junto com os professores. Né? Eles queriam estar juntos, queriam estar perto dos professores, né? Às vezes o que eles não tinham em casa, tinham lá no colégio com o professor, aquele amor, aquele carinho. Hoje está mais difícil. Hoje, a criança, ele já vai para a escola e ele não há aquele respeito mais com o professor, entendeu? Hoje, as salas de aula, os professores não são mais respeitados, tem alunos que se levantam, que xingam os professores, que maltratam os professores. Então, hoje as coisas mudaram muito, irmão. O conselho que eu dou hoje é realmente para a família. Quem tem que incutir na mente da criança de que ele, na escola, ele não pode fazer o que eles têm feito hoje, é a família. Então, depende muito da família. O professor está lá para receber o aluno. Não é o seu filho, ele vai receber um aluno que tem os pais em casa. E se esses pais, ao invés de estar ao lado dos professores, cheguei em casa, o filho fala, papai, porque meu professor fez isso. Fez, eu vou lá brigar com o seu professor. É o que acontece hoje, irmão. Hoje o pai fala assim, eu vou lá brigar com o professor, vou lá chamar a atenção do professor, vou para a justiça com o seu professor, porque antigamente não era assim. Antigamente os pais ouviam os professores. Como é que meu filho está procedendo na escola?
Qualquer coisa aí, liga, fala comigo, manda um bilhete, manda um recado, eu vou corrigir. Hoje não. Hoje a criança chega na escola, faz o que quer, o que bem entende, o professor tem mais que ficar calado, porque se ele for abrir muito a boca, ele vai até perder o emprego. Porque os pais já vão para a justiça, já dizem, já inventa a moda que o professor bateu, que fez, o que aconteceu. Então, hoje é muito difícil. Então, hoje, tudo, irmão, tudo hoje na escola, em relação à igreja, depende muito da família. Famílias restauradas, igrejas restauradas. Famílias abençoadas, igrejas abençoadas. Igreja desempenha um papel muito importante na vida da família, mas a família é o ponto mais importante que existe. A criança, ela é na escola, muitas vezes aquilo que ela é em casa. Se ela não respeita o professor da escola, porque ela não respeita os pais também em casa. Mas se ela tem correção em casa, ela vai obedecer os professores. Então, hoje, irmão, está muito difícil. Entendi. Porque a criança já está na escola sabendo que o professor não tem nada a ver com a vida dele. O professor não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero, o meu dever aqui é estudar. A hora que eu quero, a hora que eu tenho vontade. Não era como antigamente, não, irmão. Então, o conselho que eu dou é a família. Família, cuide de seus filhos. Cuida deles. Ensina seus filhos a chegarem na escola e respeitar o professor. Ele é uma autoridade, porque hoje, irmãos, infelizmente, existe muita insubmissão à autoridade. Essa palavra autoridade não existe mais no nosso vocabulário. Hoje em dia não se respeita ninguém mais. A criança está aprendendo a não respeitar mais ninguém. E ela aprende isso no lar, irmão. É no lar que ela aprende. Ninguém tem nada da minha vida. Eu devo satisfação ao meu pai e minha mãe. E olhe lá. E isso a gente está falando com a sociedade. Essa sociedade, porque eu tenho filha que é professora, a Nanina é professora, entendeu? E ela vê muito isso, sabe, mamãe? Eu vejo muita coisa errada da sala de aula, aluno desrespeitando, falando, gritando, não pede licença para nada. Por quê? Em casa deve fazer a mesma coisa, irmão. Ela representa na escola. E também no local que ela está, na igreja, em outros lugares que ela está, entendeu? Ela também faz isso, entendeu? Ela faz isso também, porque ela não tem casa. Em casa. Então, irmão, o problema hoje também é da insubmissão às autoridades, tá? Autoridades da igreja, entendeu? Os irmãos do presbitério, né? Os irmãos que tomam conta das ovelhas, que são os pastores, que cuidam das suas ovelhas, entendeu? Que pastoreiam o rebanho. Hoje o rebanho está muito subordinado. Por quê? Porque não há mais obediência, irmão. Porque não há mais submissão. Estão insubmissas, não obedecem, se falam, não obedecem, não tem satisfações a dar ninguém. Fala na cara da gente. Não tenho satisfações, eu faço o que eu quero isso e é isso mesmo, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. Eu vi hoje mesmo uma criança, a mãe falou com ele assim, você vai comigo, você vai precisar de sair comigo, você não pode ficar sozinho em casa. Eu não quero, eu quero ficar sozinho em casa. Aí eu fiquei olhando assim, aí a mãe falou assim, não, você não se manda, você vai comigo sim. Isso é autoridade. Querendo ou não querendo, com vontade ou sem vontade, essa criança obedeceu, porque a mãe pôs a autoridade. Hoje em dia tem um ditado que eu até acho muito importante, às vezes eu cito esse ditado quando eu estou dando alguma palavra para jovens. Hoje em dia, os pais são reféns dos seus filhos. Entendeu? O pai tem medo, o filho grita mais alto do que ele abaixa a cabeça. Agora, imagina uma criança dessa na sala de aula, irmão. Imagina uma criança dessa na sala de aula. Só falta levar armas, como nós vemos aí, não é isso? Pois é, principalmente quando uma criança já não tem exemplo dos pais dentro de casa. Os pais já não dão exemplo. Aí ele já é um insubmisso, aí aumenta mais a insubmissão. Aí que ele não respeita mesmo.
meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, entendeu? E acabou. Eu fui uma vez dar uma aula numa sala de crianças da igreja, e nós recebemos muitas crianças que são filhos de pais cristãos, mas também filhos de pais não cristãos, que vão, a criança gosta de ir, né, de participar, de estar na escolinha bíblica, de participar, a criança gosta muito, né, quando está naquela idade infantil, negócio. Então, o nosso grupo de crianças lá é bem grande, de educação infantil é bem grande da igreja, bem grande, tem acho que umas 5 ou 6 salas. E eu estava dando uma aula para essa criança sobre profissões. A professora da sala pediu, França, eu queria que você desse uma aula sobre profissões. Aí eu fui dar uma aula sobre profissão e falei sobre a aula sobre as profissões, né? Falei sobre, dei exemplo de Jesus como carpinteiro, quando era uma criança, né? A sugestão que eles tinham seu pai, né? Batendo papo lá com as crianças, né? Aí depois eu fiz uma enquetezinha na sala com as crianças, né? Aí, e você, quando cresceu, o que você gostaria de ser? E eles foram, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero ser não sei o quê. E começou a falar, eu quero ser isso, quero aquilo, né? E nós ficamos ouvindo aquelas crianças, entendeu? Aí uma criança se levantou e falou assim, eu não, eu quero ser bandido. Uma criança devia ter uns 7 anos, um menininho. Eu não, tia, eu quero ser bandido. Eu quero ser como meu pai. Entrar no banco, mandar todo mundo deitar no chão, entendeu? Roubar dinheiro. Aí eu fiquei olhando, não falei nada com o menino, não falei, porque depois passei logo para outras crianças, ficaram assim, os professores estavam na sala. Quando terminou a aula, aí chamei a professora da sala, chamei o menininho e nós três conversamos. E ele, na sala, ele era levado para uma irmã que adora, leva muita criança para as reuniões e bota tudo na salinha. Ela é evangelista de criança, evangelismo de crianças. Aí eu conversando com aquele menino, depois chamei a irmã que levava ele, era um visitante, levei a irmã que levava assim, Francis, ele vê isso todos os dias na casa dele. Eles moram perto da minha casa, num beco, e ele vê isso, o pai fazendo isso todos os dias, de arma na mão, entendeu? O pai sai, vai trabalhar. Qual é o seu serviço, pai? Vou roubar um pouco de dinheiro agora, vou roubar um banco. Então, ele vê isso. Então, irmão, por isso que eu digo, é a família, irmão. É a família. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a família. Essa criança está crescendo numa família. Como é que está essa família? Como é que esse pai e essa mãe estão se comportando diante dessa criança? Por que lá na sala de aula ele reflete tanta coisa ruim? Por causa da família, reflexão em casa. Em casa, ele vê o pai maltratando a mãe maltratando o pai, a mãe xingando o nome, o pai xingando outro nome, o pai fazendo e acontecendo. Vocês são cristãos também e não se comportam como um cristão, não chamam os filhos para uma mesa para orar, para ler a Bíblia. Então, o que a professora lá fala? Eu tenho uma professora lá que ela é excelente, né? Ela fala assim, olha, pais, eu tenho mandado os filhos de vocês com o versículo bíblico para casa para decorar durante a semana e trazer para o domingo, e chega no domingo, cadê? Você decorou? Não decorei não, porque meu pai não me ensinou, não deu comigo, quer dizer, um pai cristão, e se tratando de igreja, entendeu, irmão? Então, isso não acontece nos lares que não são cristãos, não. Acontece também nos lares evangélicos, dos pais que hoje a ocupação do dia a dia, o trabalho, o vai e vem, as internets, que a criança vive socada na internet 24 horas e o pai não tem coragem de tirar, e isso está atrapalhando a vida da criança na escola. Então, isso reflete muito na escola. Então, irmãos, finalizando sobre a criança, é a família, irmão. É a família. A criança é reflexo da família. Tá? A criança é reflexo da família. Se a família vai bem, a criança está bem. Se a criança vai mal, a família está mal. Se os pais não se comportam, a criança também não se comporta, vai se comportar lá na escola, como ela se comporta aqui com o pai e com a mãe. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a igreja tem um papel primordial, entendeu? De trabalhar com as famílias, irmão. Irmão que lidera um grupo, que é pastor de um grupo, irmão, trabalhe com a família, irmão, com a família. Com a família, reuniões de família,
visita as famílias, vê como está andando a família, como está vivendo, como o casal está vivendo, é o ministério de casados, é o ministério da família, é o irmão como pastor, ele pastoreando, cuidando, entendeu? Porque tudo na vida é reflexo de uma família bem organizada ou mal organizada, funcional ou disfuncional. Nós temos visto muitas famílias, irmão, disfuncionais, que nada funciona. Nada funciona. Então, o que a criança, como vai ser as crianças na escola? Aí quem vai sofrer as consequências? Os professores. E os professores que vão ter uma sala de aula rebelde, porque em casa fazem a mesma coisa com os pais. Então, irmão, antigamente, como os filhos eram obedientes, sabiam que se ela chegasse na escola e não respeitasse os professores, eles chegariam em casa, tomariam uma coça, eles obedeciam. Mas hoje, infelizmente, a vara tem sido tirada dos lares. Né? Não estou dizendo espancamento. Longe de mim, nunca precisei, irmão, eu nunca precisei dar um tapa nos meus filhos. E são todos evangélicos, todos do evangelho, me obedecem até hoje. Entendeu? Então, é o conversar, é o bater papo, é dar exemplo. Eu e o marido sempre demos muito exemplo, dar exemplo para eles de vida cristã, de como viver como casal, por exemplo, aqui em casa era assim, se eu tinha um problema com meu marido, assim, tinha um problema durante o dia. Acontecia alguma coisa que eu não gostava, que ele não gostava também, que nós somos humanos, não somos perfeitos. Jamais discutia perto dos meus filhos, até grandes. À noite, nós sentávamos no quarto, agora, eu não gostei daquilo que você fez, eu não gostei daquilo que você fez, vamos conversar, o que não aconteceu, vamos colocar os pingos nos is, entendeu? Aí não fazer aquele escândalo, e brigar, e discutir, isso acontece muito, irmão. E os filhos ficam vendo isso, ao mesmo ser exemplo. Que exemplo essas crianças vão ter? Então, a família é o ponto, o irmão que trabalha aí, entendeu? Como igreja, irmãos, igreja é viva, é vida. Igreja é gente, não são quatro paredes. Igreja é gente. Irmão trabalha com gente. E se o irmão trabalha com gente, que é a igreja de Cristo, ali reunida, então, irmãos, é muito trabalho, irmão. Irmão tem muito trabalho. Verdade. Os colaboradores têm muito trabalho nesses tempos de hoje, porque está muito difícil. Antigamente, que antigamente os pais falavam assim para a gente, quando ia conversar com alguém, nós não precisava nem ela falar, minha mãe falar nada, é só olhar, a gente saía de fininho. Quer dizer, se a gente chegasse na sala e o vizinho, ou seja quem for, estivesse na sala e a gente estivesse acompanhando a conversa, depois que a vizinha, ou seja, a pessoa saía, a gente tomava uma coça. Falava assim, eu falei com você que quando tiver dois adultos conversando, criança não pode ficar na sala, escutar, porque a maioria das coisas hoje é que os pais conversam, às vezes, certos problemas na frente da criança, e a criança vai absorvendo, né, essas coisas, porque a Bíblia fala que nós não podemos tirar a vara da criança, nós temos que castigá-la com amor, com moderação. Então, essa visão, tanto que nós falamos hoje, não é simplesmente o aluno, mas sim também a professora também. Nós vemos tanto caso, né, de morte dentro hoje, coisa que nós nem via mais, a gente nunca viu lá atrás. Hoje, a escola hoje está sendo alvos dos próprios alunos de agressão, quer dizer, hoje o professor tem até medo de dar aula, porque ele pode ser surpreendido por uma agressão. Quantas coisas nós vemos hoje? Então, quer dizer, como a irmã colocou, a visão, a família é um pilar da sociedade. Então, quer dizer, esse pilar tem que ser sustentado pela própria família. Então, nós estamos aqui, irmão, conversando com a nossa irmã Fran Passo. Você hoje está ouvindo o conselho de uma pessoa que vive uma vida no Senhor, que é uma mulher experiente. Você pode também fazer seu comentário. Você hoje, como mulher, está ouvindo um conselho de uma pessoa experiente.
Então, nós temos dever hoje, como servo de Deus, levar para a sociedade, é o nosso tema, uma visão clara, não misturar, como diz o azeite, não se mistura com água. Então, nós falamos de muitas coisas, tem mulheres na Bíblia que foram, Sara, mulheres foram importantes, Débora, que foi juíza, julgou, então, quer dizer, pastoras, né, de ovelha que foram submissas aos seus pais, seu marido, e hoje nossa visão não é diferente, levando para a sociedade hoje um conhecimento que nós falamos assim, isso é coisa antiga, não é antiga, porque não existe nada velho, tudo se renova na presença de Deus. Então, o que nós fazemos hoje é mostrar para os irmãos, para a sociedade, e ela disse, se o conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo vendia, né? Então, quer dizer, não é que nós queremos nos meter na vida da pessoa, nós temos obrigação de aconselhar. Jesus disse, a palavra de Deus diz que Jesus é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né? Então, nós estamos levando para a sociedade uma palavra que venha despertá-lo, venha refletir, e se ele errar, então ele vem refletir aquilo, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo dentro também de uma igreja, porque muitas das vezes a situação da mulher na igreja hoje ela é muito importante. Eu digo que eu tive irmãs que, quando eu ia fazer as coisas na igreja, até hoje, eu não me deixava fazer, principalmente o pastor. Eu sou daquele, sou que nem... Se eu gosto de cozinhar, gosto de ajudar as irmãs, eu gosto desse meio, desse ambiente. Quando eu estou longe desse ambiente, eu me sinto um peixe fora d'água. Então, nós, como pastor, nós temos que estar no meio das ovelhas. Quando eu vou cozinhar, as irmãs falam, pode sair, isso aqui é coisa de irmã. Né? Mas a maioria, eu fazia, quando ela chegava, quem perguntou? Quem fez a comida? Não foi o pastor, não. Eu falei, foi eu. Mas da 10 irmãs da igreja. Eu falava assim, irmã da igreja, não tenho nada, meu compromisso é com o Senhor, para que não houvesse contenda entre as irmãs. Todo mundo comia, todo mundo falava, mas a comida está gostosa. Teve até um fato dentro da igreja que eu estava tão atarefado que foi um almoço. Eu fiz tanta coisa que eu comecei a preparar quentinha, uma quentinha de tão preocupação de muitas pessoas, que uma comida foi sem galinha frita, aí quando chegou dentro de casa, o pastor levou, aí a pastora... Aí o nome do pastor aí, e eu tô comendo no meio do caminho. Aí ela começou, aí não foi o pastor Simar que esqueceu. Aí depois, pastor, você pegou uma peça na gente, você mandou a quentinha sem comida. Eu falei, irmã, é tanta coisa que a gente faz que a gente acaba se perdendo em alguma coisa. Me perdoa. Não, pastor, eu entendo. Então, quer dizer, esse é o papel, tanto da mulher dentro de uma igreja, porque eu gosto de estar no meio das irmãs, porque a gente aprende com as irmãs também. A gente aprende com as irmãs porque tem coisas que a gente aprendeu com a nossa esposa. Primeiramente, lavar um copo, arrumar a cama, porque tem coisa, quando eu faço obra, eu visito lá com problema, mas quando eu tinha minha esposa, quando eu chegava em casa, vinha de uma consagração, a minha comida estava no banho-maria. E quando chegava à noite, ela não podia ir, ela também deixava no banho-maria. Então, quer dizer, meus filhos foi criado nessa convivência. Então, quer dizer, a igreja hoje é essa convivência do pastor e a ovelha. A visão, não é muitas das vezes, a visão hoje que eu tenho visto, que o pastor entra por uma porta e sai por outra. Eu falo, eu não tenho nada a ver com esse pastor, eu tenho a ver comigo. Eu faço minha tarefa de pastor. Então, quer dizer, hoje a sociedade tem que ver uma diferença, um testemunho vivo de cada um de nós.
Então, irmão, nós estamos conversando com a nossa irmã Franci Passo, desculpa, sobre a mulher na sociedade. Então, nós estamos aqui, quero agradecer a irmã Franci Passo pela sua presença, pelo seu amor, ter aceitado o nosso convite, e eu creio que eu aprendi hoje com a irmã. Eu creio hoje que a gente nunca, a gente está sempre aprendendo. A igreja é uma escola, então a vida é uma escola, nós vamos aprendendo. Então, quero agradecer a irmã por esse carinho, por essa, né, conhecer a irmã também. Eu espero que eu venha conhecer a irmã pessoalmente, né? Se Jesus não vier até lá, né, irmã? É verdade. Porque as coisas estão acontecendo de repente que nós damos. Ele está voltando. Está voltando. Então, essa é a preparação que nós estamos deixando para a sociedade. É a preparação da volta de Jesus. Vamos, como eu falei para um irmão ontem, que a vida do crente tem que estar no altar. Se não estiver no altar, não adianta. Então, ele tem que ver como está a vida dele. Então, irmã Franci Passo, eu quero te agradecer, né? Como diz, já recebi o convite para ir aí na casa da irmã, comer um peixe. Eita, com todo prazer, irmão. Comer um peixe e, graças a Deus, eu quero agradecer a irmã, agradecer os nossos, né, quem está assistindo a live, quiser conversar com a nossa irmã, está aqui, a mulher de Deus. Então, pelo perfil de conversa, o pessoal viu que nossa conversa foi totalmente diferente, né? Não foi agressiva, né? Porque quando eu falei que eu ia conversar, anunciei sobre que eu ia conversar, comecei a falar da mulher, houve crítica para o meu lado. Então, quer dizer, não, hoje eu falei, a mulher vai responder pela mulher, eu respondo pelo homem. Eu posso responder nem por todos os homens também, não, porque cada um responde. Cada um é diferente. Pelo seu exato. Não é verdade? Então, nosso bloco daí, conversando com o pastor Simar, nós temos também surpresas que vai vir para conversar conosco. Cada semana nós temos novidade, conversando com o pastor Simar também no YouTube, e isso tudo aí foi Deus que tem abrido a porta. Irmão Franci Passo, vamos agradecer a Deus, vou orar pela nossa conversa hoje, faça seus pedidos de orações, entra no blog também, e Deus vai falar conosco. Então, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, eu quero agradecer pela vida da tua serva. Jesus, eu quero, Deus, neste momento, antes da tua serva se falar, se despedir, eu quero colocar a vida da tua serva nas tuas mãos, Senhor. Senhor, dando saúde, dando esse vigor que ela tem, para, Senhor, ensinar. Porque, Senhor, a palavra hoje foi ensinamento. Não foi correção, Senhor, mas foi para ensinar como nós devemos, Senhor, nos comportar no meio de uma sociedade. Senhor, a mulher, Senhor, qual o papel da mulher na sociedade, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento. E, Senhor, queremos, Deus, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, seja conosco, nos abençoa. Senhor, tudo isso é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, irmã Passo, agora é a irmã falando público. Estamos no final, então é com a irmã agora. Eu quero agradecer o convite, irmão. Muito bom ter conhecido o irmão, maravilhoso, ele é muito bom, né? Espero, né, como o irmão falou, né, se Jesus não voltar antes, né, estar lá presencial, visitando o irmão,
e fico muito feliz, né, pelo convite feito, para a vida do Jean também, que esteve conosco aí, que Deus esteja abençoando a vida do Jean, e os irmãos que participaram, né, todos os irmãos que participaram, também aqueles que, nossos amigos, né, nossos visitantes, né, eu quero agradecer, né, que tiveram esse momento comigo aqui, e deixar a palavra para vocês. Na verdade, né, esse tema que o irmão é um tema muito importante, né? E dizer aos irmãos, né, que a mulher, né, dizer às irmãs, né, diretamente às irmãs, que a mulher sempre teve um papel muito importante na vida da igreja e na sociedade. Se nós fôssemos fazer um estudo sobre vida de mulheres, né, mulheres que já se foram, mulheres que estão ainda vivas, né, e mulheres que estão iniciando a vida ainda, né, nós seríamos assim, um seminário, né, para falar sobre o grande e importante papel da mulher na igreja e na sociedade. E isso acontece há muitos anos, desde os tempos lá do Antigo Testamento, como o irmão citou aí, né, as irmãs do Antigo Testamento foram exemplos para nós, né, e no Novo Testamento, né, grandes mulheres que ajudaram a Paulo, que trabalhavam, que se desempenhavam, que abriam suas casas para receber os irmãos, né, eram hospedeiras, né, que por intermédio da abertura de suas casas, muitas vidas foram salvas, e realmente a mulher tem um papel muito importante na vida da igreja, porque eu trabalho com mulheres, nós temos o Ministério de Mulheres da Igreja, com uma grande comissão que tem feito muito trabalho, ajudado muito no trabalho da igreja em Vitória. E obrigada, irmão, por seu convite, por ter me conhecido. Agora eu quero conhecer a igreja, né? Lá os irmãos que se reúnem com o irmão, o povo lá de Deus, né? Que somos, né? O corpo de Cristo, e um dia estaremos juntos, né? Estaremos todos lá com Jesus, e isso que nos impulsiona na vida cristã. Temos a certeza, né, que um dia o Senhor virá buscar essa igreja, né, e que não haverá cor, não haverá preconceito, não haverá nada. Seremos, né, o corpo de Cristo, estaremos com Ele. Isso é muito importante, né? E que o irmão também possa, também, no momento que o irmão puder estar conosco, estar conosco lá na Igreja Vitória, no momento presencial, né, para dar uma palavra também para a gente, no nosso ministério. Nós vamos ficar com o endereço do irmão, e uma oportunidade, estaremos convidando o irmão para estar conosco, falando lá, que nós temos muitos irmãos que nos visitam, que falam para nós lá, o nosso presbitério é muito aberto, entendeu? Para receber os irmãos, aqueles que são servos de Deus. Nós estamos muito felizes de estar conhecendo mais um irmão, né, que junto conosco, né, pertence ao corpo de Cristo aqui na Terra, irmãos. Irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Obrigada ao irmão Jean. Obrigada a você por este momento que nos proporcionou, né, através das redes sociais, um momento tão bom, né, para falarmos algo que Deus tem colocado nos nossos corações para essa sociedade e para a igreja no geral, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Amém. Irmão, eu recebo o convite da irmã, vou sim, com todo o coração aberto, porque o Salmo 133, ela nos fala, né, sobre a união, né? Então, é muito bom reunir os irmãos e a gente saber que há uma igreja uma diferenciada, né? Que nós temos que fazer diferença na sociedade. Amém. O tempo que nós vivemos hoje é só escândalo dentro do Evangelho, e tem que ter alguém que faça diferença, né? A igreja tem que fazer a diferença, irmão. Diferença no dia que nós vivemos, né? Verdade. Dias atuais, porque Jesus vai pegar muito, a Bíblia diz que será dois, né? Num telhado, um ficará, não desça, um estiver no campo também não volte, então, quer dizer, não. Então, isso tudo aí significa que nós temos que estar vigilantes,
Então, quero agradecer também a nossa irmã Nanine também, que falou, que falou aqui conosco sobre dons espirituais, e nós estamos esperando de novo ela falar vamos arrumar um tema para ela entrar, deixa ela passar essa fase aí, né, que ela está. Então, nós vamos estar aí. França, é um prazer, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família, a bênção do Senhor. E com isso nós vamos despedindo, e uma boa noite, que Deus abençoe. Adão, sua visita lá conosco. Tá bom, vou sim. Brevemente a irmã vai me ver aí. Amém, glória a Deus. Amém. Boa noite. Camila.